notoriedade resulta dos altos índices de produtividade alcançados em suas lavouras e na qualidade dos seus produtos. Isso é resultado direto da busca constante do Grupo Oryta pela perfeição em todos os processos produtivos. A relação com a agricultura acompanha os Oryta desde os mais remotos ramos da família no Japão. Esta vocação está na raiz do próprio nome Oryta. Em japonês, Oryta significa cultivar o campo. A história do Grupo Oryta em terras brasileiras começou em 1938, com a vinda da família do Japão para o estado de São Paulo, para trabalhar como empregados em fazendas de algodão e café. Eles deixaram o porto de Kobe, na província de Kumamoto, e chegaram em Santos, São Paulo, depois de uma longa e exaustiva viagem de 45 dias. O Brasil apresentava dificuldades consideráveis, como a imensa distância cultural e a língua portuguesa, a mais difícil barreira à adaptação. Em 1946, a família Oryta adquiriu suas primeiras terras no município de Olímpia, em São Paulo. Na chácara de 3 hectares, produziam hortaliças e entregavam de carroça em hospitais, pousadas e quitandas. Uma vez por semana, vendiam as verduras na feira livre local. Em 1953, a família Oryta mudou-se para o norte do Paraná, num sítio de 73 hectares. O café era a principal cultura. As muitas geadas os obrigaram a recomeçar sempre. Em 1970, deram início ao plantio de soja. 5 anos mais tarde, depois de uma devastadora geada, decidiram erradicar de vez as plantações de café. E começaram a mecanizar as lavouras com a aquisição de 3 tratores e uma colhedeira. Foi uma surpresa para muitos quando, em 1984, os jovens Walter, Wilson e Ricardo Oryta, com o apoio do pai, Satoshi Oryta, investiram na nova e promissora área de Cerrado, no oeste da Bahia. Não era uma aventura nem uma aposta, era a grande chance das suas vidas. Com o passar do tempo, gradativamente, todas as operações foram transferidas para a Bahia. Os 1,2 mil hectares iniciais, sem qualquer infraestrutura, foram o embrião de um dos mais bem-sucedidos empreendimentos agrícolas do país. Hoje, o grupo totaliza aproximadamente 110 mil hectares cultivados, sendo 38 mil de algodão, 62 mil de soja e 10 mil de milho. Para falar dessa agrohistória de sucesso e da sustentabilidade do agro no oeste baiano, o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, conversa com Walter Oryta, engenheiro e diretor-presidente do Grupo Oryta. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Nós sempre mostramos aqui que sustentabilidade é sinônimo de inovação e também sinônimo de competitividade. Quem está no vermelho não pode pensar no verde, você precisa ser competitivo. Para ser competitivo, precisa usar tecnologia, inovação, e é isso que garante a sustentabilidade. É quase sinônimo, sustentabilidade, inovação e competitividade. Não é voltando para trás, para o neolítico, que nós vamos fazer uma agricultura sustentável. E hoje nós temos a ocasião e a honra de receber aqui o Walter Oryta, que trabalha na agricultura, que tem uma experiência extraordinária de construção de sustentabilidade, a família já pelo Brasil afora, mas ele em particular lá no oeste baiano. Bem-vindo ao Brasil Verde, Walter. Olá, Evaristo. Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui contigo no seu programa Brasil Verde. Então, Walter, talvez para começar, antes da gente falar, não é, de como é que é praticar o plantio de algodão de forma sustentável, a soja, o milho, etc. Antes da gente entrar na sua experiência atual, conta um pouco para nós a sua história, né? Como é que é a história da sua família? Você não nasceu no meio do algodoal, não, né? Você tem uma história aí, a família Oryta. Conta um pouco para nós como é que foi essa história aí. Vocês já começaram grande assim na agricultura? Não. Acredito que como a maioria dos agricultores que se deslocaram da região sul do Brasil e foram procurar
terras mais vastas, onde houvesse possibilidade de uma ampliação, de um desenvolvimento da agricultura, que na maioria dos casos era a raiz da atividade econômica dessas famílias que vinham do Sul. Nós começamos pequenos. Minha família, meu pai é imigrante, veio do Japão aos 12 anos, em 1938, e chegou aqui após uma longa viagem, né? Acho que foram 45 dias de viagem de navio, e veio ele aos 12 anos, com meus avós e meus tios, que começaram a trabalhar aqui no interior de São Paulo, como empregados, né? Em fazendas de algodão e de café também. Isso em 1938, um pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, que era exatamente o período de que havia crise, não só no Japão, também em países da Europa, e houve um fluxo migratório desses países para o Brasil nesse início do século XX. E eles vieram para cá, então, em 38, começaram a trabalhar como empregados, depois conseguiram comprar uma pequena área de 3 hectares nos entornos da cidade de Olímpia, produziram hortaliças, né, para atender o mercado local, e com algum dinheiro que eles conseguiram ganhar nesse período, já após eles ficaram de 38 até 46, trabalhando como empregado, depois começaram a trabalhar numa área própria de apenas 3 hectares, produzindo hortaliças, e depois, em 53, eles se mudaram para o norte do Paraná, compraram uma área maior um pouco, de 73 hectares, e começaram a abrir as áreas, né, limpeza de área daquelas florestas que tinha naquela região, a floresta densa, para o plantio de café. Como foi, eu acho que a ocupação do norte do Paraná também naquela época, né? E aí houve esse trabalho intenso da minha família toda na produção de café, e foram conduzindo café até o início da década de 70. Em 70 eles começaram a trabalhar com soja, e o café ele sofria muito com as questões climáticas das geadas que acontecia lá no sul do Paraná. E em 75, você deve se lembrar, houve uma grande geada que praticamente acabou queimou todos os cafezais da região norte do Paraná, e naquela ocasião a soja estava se despontando como uma cultura muito viável, mecanizada, com menor utilização de mão de obra, né? E foi onde meu pai decidiu erradicar todos os cafezais que ele tinha, e começou de fato, a entrar na produção de grãos, soja, milho no verão e trigo no inverno, a partir de 1975. Então, foi uma história rápida, de 75 até 84, quando eles cresceram, sim, também produzindo soja e milho. Era uma época onde a remuneração para esses grãos era muito bom. E depois de 84, uma outra página da nossa história, onde nós viemos para o oeste da Bahia, justamente procurando terras extensas e terras mais baratas, onde nós pudéssemos desenvolver, crescer, né, na nossa atividade. Assim como tantos outros, como eu já disse, de uma migração das famílias com tradição agrícola do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Paraná, pouco de São Paulo, vindo para o oeste da Bahia. Como também esses mesmos agricultores dessas regiões ocuparam o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Então, foi digamos que, da região inicial de onde eles saíram, Rio Grande do Sul e Paraná, eles foram subindo gradativamente. Onde eles encontravam terras boas, já iam ficando. E a Bahia já foi, então, quase que no final. Hoje, após a Bahia, houve a nova fronteira do Piauí, do Tocantins e do Pará, né, o que a gente chama de a região Mato Piba, e o Pará também. E hoje, até já no hemisfério norte, algumas famílias produzindo grãos em Roraima também. Mas essa foi a nossa história inicial. Em 84 nós viemos para cá, compramos a primeira... Walter, quando você o Wilson e o Ricardo, seus irmãos, decidiram ir lá para a Bahia, o seu Satoshi falou, nem a pau, que negócio é esse, que ideia é essa? Ou ele apoiou? Como é que seu pai criou essa ideia?
Não, 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 muito pelo contrário. Meu pai E tinha um apoiou espírito assim vocês? muito progressista, apoiou muito. Ele me disse assim: vocês saírem daqui do Paraná para ir para a Bahia não é nada. Eu saí do Japão aos 12 anos, vim para o Brasil numa viagem de 45 dias de navio, como ele disse, sem saber onde ia chegar, sem saber onde iria trabalhar, sem conhecer a língua e os costumes. Então, isso que vocês fazem não é nada em relação ao que o que nós fazemos. Vocês precisam fazer sim. As terras aqui no Paraná são mais escassas, né? Tão muito valorizadas, então vocês têm que procurar, de fato, um local onde vocês possam desenvolver um grande projeto agrícola, né? E foi o que aconteceu. Nós começamos na primeira área, compramos uma área de 1.210 hectares, Evaristo. E eu posso só para fazer um comparativo, isso era equivalente a uma área, inclusive esse investimento inicial que nós fizemos aqui, meu pai se desfez de uma área de 10 alqueires, ou seja, 24,2 hectares lá no Paraná, para comprar uma área de 1.210. A relação era de 1 para 50. 1 hectare do Paraná em produção, eu consegui comprar aqui 500 alqueires, né? De um alqueire lá, consegui 500 alqueires aqui, que é o equivalente a 1.210 hectares. Essa foi a nossa primeira aquisição, em 1984. Nós plantamos no primeiro ano 135 hectares, com muita dificuldade. A maior dificuldade que eu diria seria a de conhecimento, a falta de know-how para se trabalhar com o cultivo de soja. Nós já conhecíamos a soja de lá. Até essa idade, quando eu vim à Bahia, em 84, eu tinha completei 21 anos aqui na Bahia. Estava estudando, eu fazia um curso de engenharia de produção mecânica na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, e acabei formando depois, mas assim, naquela ocasião eu já tinha decidido que iria seguir a atividade agrícola e abraçar a atividade agrícola como nosso principal negócio. Assim como conversado com meus irmãos, nós decidimos comprar aqui, com o apoio do seu Satoshi, como você disse, a primeira área aqui no oeste da Bahia. A dificuldade naquele tempo, a gente muito jovem, eu sempre digo que a gente tinha até uma dose de irresponsabilidade, talvez isso é necessário. A gente tinha muita fé em conseguir construir essa empresa agrícola grande, né, o que é o que nós queríamos, crescer, e também com uma certa dose de responsabilidade, que eu digo porque as coisas eram muito difíceis. Eu moro em Barreiras, essa minha primeira área ficava a 200 quilômetros da sede do município de Barreiras, onde eu tinha que fazer financiamentos bancários, utilização de cartórios, comprar os mantimentos para levar para a fazenda e para as pessoas que trabalhavam na fazenda. Então, no início era tudo dessa maneira. Você não tinha uma casa, nós ficamos algum tempo numa barraca de camping até construir as primeiras unidades para a gente, uma casa, né, para nós podermos morar nela. Então, mas isso aí eu estou contando uma história que é de todo mundo, viu, Evaristo? Não é nada da gente, não. Todos que vieram para cá nesse período passaram a história muito parecido com isso. E meu pai sempre incentivou. Ele teve no começo, vinha sempre para cá, incentivava, achava que tinha que fazer, né? Mas a dificuldade não era essa de infraestrutura. Nós não tínhamos, claro, comunicação, não tínhamos energia elétrica, mas o principal problema era uma falta de um material genético de soja que nos garantisse uma boa rentabilidade. Você é da Embrapa, você sabe que a Embrapa teve um papel fundamental nessa ocupação do Cerrado, com um material genético que nos desenvolviam para a gente variedades adaptadas à região que nós estávamos. E eu me lembro que naquela ocasião, a variedade que nós produzimos era tropical, que era de uma genética da Embrapa. Era uma soja rústica, ela até crescia, mas por toda essa rusticidade que ela tinha, ela produzia muito pouco. E a minha primeira produtividade, a minha primeira produção de soja aqui na Bahia, em 1984, em 135 hectares, foram de 13 sacas e meias por hectare, em 84. Né? Hoje, só para um comparativo, a gente tem lavoura de 90 até 100 sacas de soja por hectare. Claro, desenvolvimento é um conhecimento melhor da região, do clima, aprendizado na fertilização e o melhoramento genético. Eu acho que é muito importante essa adaptação de variedades de soja que aconteceu ao longo desses anos e hoje nos permite
escolher de uma gama de variedades de soja, né? Que a gente pode definir até na mesma fazenda, a depender do solo, a depender da fertilidade de cada talhão, você determinar a variedade que vai se comportar melhor, vai te trazer o melhor resultado naquela safra. É verdade. Agora, você sabe, Walter, que eu comecei a trabalhar na Embrapa em 1980 em Petrolina. E eu fiz Sim, um zoneamento agroecológico da soja para o Nordeste. E andei aí na região em 1980, 81, 82. E a gente foi quase apedrejado quando nós dissemos que dava para plantar soja no Nordeste. Falei, mas o que é isso, imagino. zoneamento para soja no Nordeste? Não, mas essa região dá. A gente. Falamos de lugares que acabaram não tendo soja, na Chapada do Apodi, enfim, alguns lugares não, mas a maioria dos locais que a gente indicou hoje, efetivamente, estão com soja, e a sua história, como você disse muito bem, foi a história de todos, né? Eu conheço a história do Busato, mesma coisa, né? Ficava Sim, morando num sim, casebre, a sim. mulher ia buscar água no riacho lá longe, quando alguém ia fazer compra, Exatamente. todo mundo passava os pedidos de compra, porque o cara fazia uma viagem para fazer Exatamente. compra, trazia. É uma história muito bonita, de muito trabalho, né? Vocês não tiveram bolsa de nada, né, do governo, foi feito tudo no empreendedorismo, né? E hoje, atualmente, quer dizer, o Grupo Orita é conhecido pela alta produtividade, né? Pela alta eficiência, pelo cuidado com que produz, né? Enfrentando, claro, as crises do Brasil, da nossa economia, tudo isso. Mas dê uma ideia para quem. Vamos deixar lá os 1.200 hectares lá atrás, né? E hoje, Uhum. nós vimos aqui, logo na nota introdutória, você tem aí cerca de 110 mil hectares, não é? E uma parte significativa deles explorada, sobretudo com soja, mas também quase 40 mil hectares com algodão. Conta um pouco para nós qual é o perfil hoje da sua atividade aí e o que evoluiu, por que que hoje você se julga mais sustentável do que você era no passado? Eu acho que a sustentabilidade tem que passar por esses pilares, econômico, social e ambiental, né? Eu acho que não adianta você pensar só em uma coisa se você não tem outra. Eu diria que até na prioridade você tem que ter inicialmente uma sustentabilidade econômica, senão a gente não estaria aqui, né? E vamos assim, muito francamente, eu acho que talvez o primeiro foco que a gente chegou aqui numa região desconhecida, né, para quem veio do sul do sul do Paraná, do norte do Paraná, onde havia já uma agricultura relativamente estabelecida, já começando com plantio direto, já existia tecnologia, a gente conhecia isso aí. E eu tive esse contato, eu estudei sempre, mas nos meus períodos de férias, de julho e de dezembro, sempre coincidia, dezembro com o plantio de soja, milho, e julho com o plantio do trigo ou da colheita do trigo. E nós sempre acompanhamos, né, no período de férias, tanto eu quanto os meus irmãos, acompanhamos essa atividade da família do meu pai, que trabalhava com agricultura no Paraná, né? Então, a gente adquiriu tem esse conhecimento, eu acho que tem um pouquinho da essência da agricultura em cada um de nós. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, nós investimos, começamos, como eu disse, com 1.210 hectares, nós investimos sempre, reinvestimos o resultado dessa atividade na agricultura, nunca tivemos outro negócio além da agricultura, e claro, a gente tem que aproveitar alguns momentos de oportunidade onde as terras ainda eram baratas, né? E fomos ampliando. E cada vez mais, quer dizer, desde quando eu cheguei aqui, desde o princípio, nós tínhamos que fazer, sim, ter uma licença ambiental para começar a abertura de uma área, né? Você tinha que fazer um projeto, encaminhava o IBAMA. A questão é que a velocidade de resposta desses órgãos para me fornecer uma licença ambiental era muito demorada. Então, a maioria também, só com o protocolo de entrada desse projeto, acabava fazendo o desmatamento, a limpeza diária e ia seguindo. E aí, com o passar dos anos, eu acho que o Código Florestal veio justamente para organizar isso aí. Quem tinha todas essas licenças organizou. Daí para cá, toda essa questão ambiental tem sido
pelo menos aqui na região, eu diria que pontualmente pode ter alguns problemas, mas não é, na tentativa de resolver, de solucionar. Eu, por exemplo, já comprei áreas abertas, 100% abertas, sem reserva, né? Eu sabia que eu estava comprando aquilo, eu estava comprando um ativo, um passivo ambiental, e eu teria que resolver. Mas o Código Florestal permitiu que eu comprasse aquilo e comprasse uma área de reserva fora não conjunta, né, da minha área que eu comprei, e que averbasse aquela área juntamente, vinculasse as matrículas, que aquela seria a reserva relativa àquela área que eu comprei. E tudo isso é um processo que a gente vem fazendo, e nesse momento a gente tem um foco muito grande em está tudo ok. Eu tenho dos 150 mil hectares de terra que nós temos, nós produzimos hoje 110, ou seja, eu tenho 27% de reserva entre APPs e reserva. Está tudo com licenciado, licença de operação, licença de limpeza na época, com o CAR, tudo aqui no Cefir, né, no estado da Bahia, tudo organizado, né? E a gente tem que preparar uma equipe para isso, porque a cada, não sei se 2 ou 3 anos, você tem que renovar as licenças de operação, onde você tem que apresentar toda uma documentação para o órgão ambiental, para dizer que você está em conformidade com a legislação. E isso aí não é só na parte de plantio, você vai ter uma pista de operação de aviação para aviação agrícola, você tem que ter a licença ambiental, todo registrado, tudo muito organizado. Você vai fazer um poço, não é nem um poço para irrigação, um poço para utilização de água na sua sede, você precisa de uma licença ambiental para a perfuração daquele poço, tá? Então, as coisas estão muito... o que se fala por aí não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Quando a gente está no dia a dia, a gente sabe que nós estamos fazendo, existe uma consciência ambiental hoje, inclusive das pessoas, daqueles operadores, mesmo aqueles menos qualificados que ficam lá na limpeza de sede, eles sabem que não pode ter um saco plástico, uma vasilha uma tampa de algum produto agrícola, de defensivo que ficou no chão, ele vai recolher e vai dar fim àquilo lá, vai determinar para onde vai aquilo, né? Isso aí, ao longo desses anos, tudo isso aconteceu. Se num primeiro momento, alguns anos atrás, a gente teve uma cobrança forte com a questão trabalhista, das leis trabalhistas, isso foi organizado, né? Algumas coisas que a gente tenta mudar, porque a atividade agrícola é um pouco diferente da atividade urbana, a atividade comercial e industrial, porque nós somos uma indústria a céu aberto, e você tem uma janela de plantio um pouco diferente, mas, enfim, todos nós acabamos nos adequando a essa questão trabalhista. Isso já é página virada, todo mundo opera totalmente dentro da lei, e agora essa questão ambiental que também a gente depende, não é só o produtor depende da velocidade, da boa vontade, não digo boa vontade, eu acho que do acúmulo de processo nos órgãos ambientais, que eles não conseguem dar vazão no tempo que a gente precisa. A agricultura é muito dinâmica, se você pegar de 20, 25, 30 anos para cá, você pegou uma agricultura que não tinha grandes empresas, hoje você tem empresa agrícola, algumas operando ainda no modelo de pessoa física, faturando milhões, até bilhões de reais, né, que aconteceu nisso. Então, a velocidade de crescimento foi muito grande. A gente esperar, o que a gente espera, o que a gente precisa, é que justamente esses órgãos públicos ambientais que são responsáveis pela fiscalização e pela emissão das licenças que nós precisamos para estar na legalidade, precisa ter uma celeridade. Não sei se aí é com mais gente ou como que tem que estruturar. De fato, foge ao meu alcance, ao meu entendimento. Mas, voltando só à questão da sustentabilidade, tem que passar por tudo isso. Eu acho que você deu uma visão muito boa, muito completa, histórica e da situação atual. Nosso tempo está passando rápido, a gente vai conversando, não percebe, temos só alguns minutos ainda. Eu queria ouvir uma palavra final sua sobre o seu sistema no sentido agronômico. Como é que é o seu ciclo aí de plantio? Um pouco para ir já para o nosso encerramento, porque já estamos aqui há mais de 20 minutos dessa boa conversa. Então aqui. tá bom. Rapidamente eu vou dizer, bom, o nosso sistema hoje a gente eu tenho alguns programas ambientais, né? Eu preciso de pelo menos colocar isso daí. Todo o nosso algodão, né,
todo o nosso algodão, 100% das fazendas do nosso algodão é certificado pelo ABR, Algodão Brasileiro Responsável. São 176 itens, checklist, para você alcançar esse ABR. É um processo que a gente vem fazendo, e há 3 anos eu conquistei 100% da minha área com o ABR e com o BCI, que é o Better Cotton Initiative, que é uma ONG suíça que nos licencia com isso aí. Então, todo o meu algodão é 100% ABR, 100% BCI, e eu estou num processo agora que eu e todo algodão de produtor de algodão é de soja e de milho também. Então, o processo não é diferente. Então, para eu conseguir a licença para soja e para milho, é só replicar aquilo que eu tenho no algodão. E eu fiz isso na soja, para a próxima safra agora, essa que está plantada 21, que eu vou colher 22, 100% da nossa soja vai ter a certificação do RTRS, que é o Round Table on Responsible Soy Association, que é uma associação da Suíça também. Eu fico muito orgulhoso em ter conquistado isso aí com muita facilidade, porque o que nós fazíamos já estava dentro desse checklist que precisava, tá? Então, e um último projeto que nós começamos isso também, juntamente com a Bayer, chama-se o projeto Pro Carbono, com a ajuda técnica da Embrapa, que vai fazer a validação de como que num projeto de 3 anos, que tem a rotação de cultura e modelo de produção nosso com plantio direto na palha, plantio de milho com braquiária no sistema Santa Fé, e depois rodando com algodão, durante esse ciclo de 3 anos, para ver qual é o balanço de carbono. Né? Se nós somos, claro que na nossa atividade emite, mas também resgata. Então, o que nós queremos chegar nisso aí olha, nesse modelo de produção, nós resgatamos carbono. Então, eu tenho até um crédito de carbono para vender com alguma empresa. E isso aí não foi feito, é uma coisa inédita, nós precisamos mostrar isso aí para todo mundo, porque a gente leva a culpa de ser agricultura os maiores emissores de gases de efeito estufa. E eu quero desenvolver, juntamente esse projeto com a Bayer, com a ajuda da técnica da Embrapa, que vai fazer a validação disso daí, eu estou esperando mesmo, quero que isso aconteça, que o resultado saia que nós não somos emissores, sim, nós somos sequestradores de carbono. Tá? Eu acho que esse é um trabalho... não tenho a menor dúvida, sobretudo aí, não tenho dúvida que, sobretudo nos cerrados, essa agricultura moderna, de alta produtividade, né, que cuida tão bem do solo, da matéria orgânica, certamente Sim. vai ocorrer métrica para você mostrar que você tem uma soja carbono neutro, um milho, talvez até um milho carbono neutro, né, com o uso de simbiose nas raízes, sem adubação nitrogenada, etc. O certificado do algodão que você colocou, 100%, nós já tratamos aqui, quem nos assiste sabe o quanto é exigente essa certificação, né, e vocês estão de parabéns por tudo isso. Vocês são mesmo, Grupo Ourita, para muitos agricultores do Brasil, eu não diria um modelo, mas é um exemplo, né? Um exemplo de como ser produtivo, sustentável, rentável, competitivo. E esses cálculos de emissão da agricultura brasileira, eu não creio que eles estejam certos, não. Eles não têm justamente calculado toda a retirada de carbono que a agricultura faz. Sim. O nosso tempo acabou, por incrível que pareça. Eu queria agradecer a você e te dar uns segundos para a sua palavra final. Eu queria dizer, Evaristo, que hoje, no momento que nós estamos, a gente procura fazer até além daquilo, assim, regiamente o que tem a legislação brasileira. Eu acho que nós temos que partir para aí do aspecto prático. Mas o que nós estamos fazendo, além disso, como todas essas certificações que eu estou falando, é algo além do que rege nós estamos aí, caminhando para o conceito de uma empresa ESG. Eu acho que nós estamos bem encaminhados para isso. Vamos chegar nisso aí, e eu acho que o benefício é geral. O benefício é para a empresa, para a visão, a imagem que eu tenho frente aos bancos financiadores, frente às minhas trades que compram meus produtos, é muito boa. Eu tenho sentido isso aí, eu venho sentindo esse aumento de credibilidade, de facilidade de realização de negócio, inclusive até com benefício com alguns bancos com taxa de juro reduzida, como é um processo que eu estou fazendo agora de um Green CRA, que era um crédito verde com taxa de juro reduzida. Então, tudo isso aí demonstra que é uma relação de ganha-ganha. Nós estamos fazendo, eu estou tendo ganho com isso, me sinto satisfeito e tranquilo que eu estou fazendo a nossa parte do lado do aspecto social, ambiental, né, e de governança, e que eu estou sendo também remunerado, reconhecido por tudo isso.
A mensagem final é essa aí para todos. Agora, eu posso dizer que não é o caso do Grupo Rorito, eu acho que a grande maioria dos produtores do Mato Grosso, da Bahia, do Goiás, seguem isso daí. Então, o que me entristece um pouco é algumas críticas que a gente recebe de algo pontual que acaba replicando, né, manchando, maculando toda uma atividade econômica que é muito importante para o nosso país. E, por fim, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui contigo, conversar contigo e mostrar o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na região oeste da Bahia, dentro das nossas fazendas. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e convido para estarmos juntos de novo, a semana que vem, aqui no Brasil Verde. Até lá!